Que bênção! Jesus é o Filho de Deus. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma honra muito grande poder estar aqui mais uma vez com você nesse culto online. Eu queria dizer a todos vocês, sejam bem-vindos, para mais esse culto online. Eu tenho certeza que Deus está fazendo grandes coisas já na sua vida, na sua família, na sua casa. A gente tem orado por todos vocês. Essa semana tivemos algumas situações bem complicadas. 2 irmãos, amigos preciosos foram estar com Jesus, Mas Deus está conosco, Deus está no controle de todas as coisas. E eu declaro que a boa obra que o Senhor começou na sua vida, Ele há de completar, Ele há de realizar até o dia de Cristo Jesus. Eu gostaria que você, aí na sua casa, orasse um pouquinho comigo nesse momento, em nome de Jesus. Pai Celestial, nós estamos aqui mais uma vez para pregar a Tua palavra. Eu oro, meu Deus, pedindo espírito de sabedoria, de revelação da Tua palavra, que nesta manhã, meu Deus, possamos ser alimentados, edificados, que haja transformação permanente de vida. Nós vamos contra todo e qualquer argumento do maligno, todo e qualquer sofisma, todo e qualquer pensamento ao contrário. Nós declaramos que quebrado está em nome de Jesus. Eu oro por esse querido irmão, eu oro por essa pessoa, por essa família que estão nos acompanhando nesta hora. Eu declaro o poder sobrenatural do Senhor em cada vida aqui, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória. Por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achartes mentirosos. E tens perseverança, suportar-te provas por causa do meu nome, e não te deixar-te esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja de Éfeso é a primeira da lista de 7 igrejas da Ásia, para as quais o apóstolo João escreveu as revelações de Jesus. Éfeso representa o período quando a igreja começou a pregar o evangelho com muita ousadia, fé e muitos prodígios.
Éfeso, a igreja de Éfeso, foi fundada pelo apóstolo Paulo e sua equipe, aproximadamente nos anos 52 depois de Cristo, quando Paulo está fazendo a sua segunda viagem missionária. Éfeso, a cidade de Éfeso, é uma das principais cidades da época. Era uma cidade muito rica, é uma cidade muito importante para aquela época, porque era uma cidade portuária e havia então um movimento muito grande na área comercial. A cidade de Éfeso era muito visada e muito bem situada e muito próspera, tanto por terra como pelo mar. Havia muito investimento naquela cidade. Era uma cidade muito visada também porque ali em Éfeso ficava o grande templo da deusa Ártemis, ou da deusa Diana, a deusa da fertilidade. E havia então muito movimento por causa disso. Foi ali então que Paulo ficou por aproximadamente 3 anos, ensinando a palavra, pregando a palavra, ministrando a palavra, formando uma equipe muito forte. Aquela igreja se tornou então uma igreja muito importante, porque a cidade de Éfeso era estratégica e também era estratégica para a obra missionária. Dali, Paulo pôde viajar para outras cidades e fundar outras igrejas e assim por diante. Aquela igreja cresceu de uma forma assim, nasceu de uma forma tão poderosa, tão maravilhosa. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 19, verso 11, que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar aos enfermos lençóis e aventais de uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Nossa, essa igreja nasceu assim, poderosa, milagres, sinais, maravilhas. A palavra de Deus estava sendo pregada com tanta ousadia, com tanta determinação. Havia um grande avivamento em Éfeso. A Bíblia diz no livro de Atos 19, 18, que muitos dos que creram vieram confessando, denunciando publicamente as suas obras, suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado arte mágica, denunciando os seus livros, aliás, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Então era algo assim fenomenal que estava acontecendo na igreja. Verso 20 de Atos 19 diz que assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Um avivamento sobrenatural está acontecendo nessa igreja. Paulo teve a ajuda de muitos outros homens, Timóteo, Priscila, Áquila, Apolo apareceu por lá para ajudar no cuidado, no pastoreio. Tudo indica que o apóstolo João também passou um tempo ali. A mãe de Jesus, provavelmente a Maria, também congregou nessa igreja. Era uma igreja, assim, muito forte, em nome de Jesus. Entre os anos 60 a 63, Paulo já estava preso lá em Roma, e lá em Roma, ele escreve uma carta para a igreja de Éfeso. Nós temos aí a carta que foi escrita para a igreja de Éfeso. E nessa carta, entre tantas coisas que o apóstolo enfatiza, ele enfatiza algo muito importante, que era o amor. Vamos ler aqui alguns versículos. Por exemplo, ele fala no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 15, diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Paulo
Paulo fala dizendo, olha, eu tenho ouvido muito a respeito da fé de vocês, mas também do amor que vocês têm de um para com os outros, para com todos os irmãos. Era uma igreja amorosa, era uma igreja poderosa na área do amor de um para com os outros. Era uma igreja amorosa. Efésios 3,17, Paulo vai dizer o seguinte: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando-vos arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Mais uma vez, Paulo está falando sobre o amor. Olha, vocês realmente precisam ser alicerçados nesse amor. Efésios 5:1, mais uma vez, ele vai dizer o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como ofertas e sacrifício a Deus, em aroma suave. A igreja deveria andar constantemente em amor. E no capítulo 5, ele falando sobre o relacionamento familiar, ele compara o amor, o que o marido deveria ter para com a esposa, o amor como Cristo tem pela igreja. Então, em resumo, você pode ver que a igreja de Éfeso era uma igreja que foi bem instruída, bem ensinada nessa questão de amor para com Deus, para com o próximo, e realmente era uma igreja fervorosa no amor de um para com o outro, para com Deus, de Deus para com eles, de deles para com Deus, e todo mundo vivia em amor. Agora, aproximadamente 40 anos depois, João está preso lá na ilha de Patmos, e ele vai ter revelações de Jesus. Jesus vai falar com ele. E Jesus pede para João escrever cartas para as igrejas. E a primeira carta que ele escreve é a carta para a igreja de Éfeso. E nós vamos ver aqui o que foi que Jesus falou sobre a igreja de Éfeso. Vamos ver o que Jesus vai falar sobre a igreja de Éfeso. No versículo 2, ele diz assim, olha, conheço as tuas obras. No versículo 2, ele vai falar, ele começa falando isso. Conheço as tuas obras. Irmãos, a igreja de Éfeso era uma igreja de obras, que tinha muitas obras. Eu imagino obras sociais, obras espirituais. Havia cuidado para com o próximo, havia discipulado, havia visitas. Todo mundo se importava com todos. Jesus faz questão de enfatizar, dizendo, olha, conheço as tuas obras. Ele também vai dizer o seguinte, Jesus vai falar também o seguinte, o teu trabalho, o teu labor, como a tua perseverança. A igreja de Éfeso era uma igreja que gostava de trabalhar. Era uma igreja que não media esforços para o trabalho. Trabalho voluntário. Quero só abrir um parênteses e dizer aqui que, graças a Deus, nós temos aqui na igreja muitos voluntários que gostam de servir, que gostam de trabalhar. Quero agradecer publicamente aqui todos os irmãos voluntários que servem aqui nessa igreja. Glória a Deus por isso. A igreja de Éfeso também era uma igreja assim, que gostava de trabalhar. E quando tinha alguma coisa para fazer, eu imagino que vinha pessoas dizendo, olha, eu quero fazer, eu estou aqui me voluntariando para servir, para ajudar, para contribuir. O que é que tem que ser feito? É mais ou menos como você. Você, quando tem algo para fazer na igreja, você se voluntaria.
Você é o primeiro a dizer: eu estou aqui para ajudar, para servir. A igreja de Éfeso era uma igreja que gostava de trabalhar, que não media esforços para fazer a obra de Deus. O trabalho dignifica o homem e tem recompensa. Você sabia disso? 1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então Jesus reconhece o trabalho daquela igreja. Ele diz no versículo 2: conheço as tuas obras, conheço o teu labor e a tua perseverança. Mas outra coisa boa que havia naquela igreja era que, diz assim, que não pode suportar homens maus. Era uma igreja zelosa. No versículo 3, vai dizer o seguinte: e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Era uma igreja que tinha um zelo, um cuidado, um santo temor pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus. Quando vinha alguém falar alguma coisa errada, alguma heresia, os irmãos se reuniam e se posicionavam e diziam: não, aqui não. Não podemos aceitar essas mentiras, não podemos aceitar essas heresias. E eles resistiam. E a pessoa tinha que sair. Era uma igreja que tinha zelo pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus. E Jesus está reconhecendo e elogiando essa igreja por causa dessas atitudes, dessas qualidades. Mas também, ainda no versículo 3, Jesus vai falar da perseverança. Ele diz, aliás, no versículo 4, ele vai dizer o seguinte: vocês são perseverantes. Vocês são perseverantes. E a Bíblia diz, irmãos, no livro de Hebreus, com efeito tem Hebreus 10, 36, com efeito tem necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis as promessas. A igreja de Éfeso era uma igreja perseverante. Eles não desistiam das coisas. E olha, se tem uma área que a igreja brasileira precisa crescer, precisa aprender e crescer nessa área da perseverança. Tem gente que desiste facilmente. Tem gente que esmorece facilmente. A Bíblia diz que aquele que perseverar, ele vai herdar, ele vai obter, ele vai alcançar as promessas. Deus tem muitas promessas para nós, mas precisamos perseverar na fé, na certeza, na determinação. A igreja de Éfeso também era uma igreja firme, tinha firmeza. Diz aí na Bíblia: suportastes provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Olha só, versículo 3: suportastes provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Era uma igreja realmente firme. Irmãos, naquela época havia muita idolatria na cidade de Éfeso, como algumas cidades hoje aqui no Brasil ainda tem. E na época das festas religiosas, da idolatria, eu imagino que se reunia tanta gente naquela cidade. Era tanta coisa, era tanto movimento em prol da deusa Diana. E os irmãos ficavam ali meio tristes e a tendência é o quê? A tendência era parar. Como muitos hoje ainda fazem isso. Quando há grande movimento por causa de uma idolatria, a tendência da igreja é se fechar.
Mas a igreja de Éfeso não. Eles estavam lá glorificando o nome da deusa Diana. Os irmãos lá de Éfeso estavam lá glorificando o nome de Jesus. Tinha perseguição, eles passavam pelas perseguições. Tinha retaliações, eles passavam por cima das retaliações. E diz a Bíblia no versículo 3, que eles não se deixavam esmorecer. Era uma igreja firme e forte, assim como você. Agora, que igreja poderosa. Que igreja cheia de virtudes. Que igreja digna de receber aplausos, elogios. E isso da parte de Jesus. Jesus está dizendo, eu conheço quem você é. Eu sei as virtudes e as qualidades poderosas que você tem. Ei, se Jesus fosse falar algo sobre você hoje, teria alguma virtude, alguma qualidade digna de ser reconhecida, digna de receber elogios e aplausos na sua vida? Agora no versículo 4, essa carta vai ter uma mudança radical. A carta vai ter uma mudança radical. E a mudança é o seguinte: de elogios para confronto, de elogios para correção. E ele diz assim, olhe para cá, só um pouquinho. Imagine você, lá na sua casa, aí na sua casa, de repente alguém liga para você. E a ligação é o seguinte: ei, eu quero falar contigo, eu tenho algo para falar contigo. A tendência é a seguinte: o que você quer falar comigo? Eu lembro, irmão, uma vez que eu falei para um irmão, eu disse assim, querido, era algo bom, era algo maravilhoso. Eu queria fazer uma certa surpresa para ele, mas eu falei assim, querido irmão, eu preciso falar com você urgentemente. Meu Deus, irmãos. Aquele querido irmão ficou desesperado, ficou preocupado. O que você quer falar comigo, pastor? Me fale logo, pastor. Eu digo, calma, irmão, fique tranquilo. Porque, querido, quando você não deve, você não teme. Quem não deve, não teme. Agora, Jesus, na carta, ele vai dizer para a igreja de Éfeso. Ele vai dizer assim, ele para e ele diz para aquela igreja no versículo 4, depois dele dar muitos elogios, depois dele falar coisas maravilhosas, ele diz, tenho porém contra ti, tenho algo contra você, tenho algo para falar para você, não é para outro, não é para terceiros, não, é para você. Porque, irmãos, às vezes a tendência nossa é dizer, olha, tem algo para... que Jesus está falando algo, mas eu acho que não é para mim, não. Jesus deixa muito claro aqui, não. O que eu tenho para falar não é para terceiros, não é para o fulano, não é para o ciclano, é para você. E ele diz, tenho, porém, contra ti, que, na minha tradução diz, abandonaste ou deixaste o teu primeiro amor. Olhe para cá. Como, irmãos, uma igreja ou uma pessoa que tem tantas qualidades reconhecidas e elogiadas por Jesus, como que uma igreja desse nível, tão legal, tão boa, tão cheia do Espírito Santo, como que uma pessoa com tantas qualidades tem que ouvir
Uma frase como essa: tenho, porém, contra ti, você abandonou o teu primeiro amor. E pior é que não era uma infração leve, era uma infração gravíssima, ao ponto de receber ameaças da parte de Jesus e remoção se não for ajustado. Era tão grave que Jesus falou assim: olha, isso é tão grave, se você não corrigir, você será removido daí. Você abandonou o primeiro amor. E o que é esse primeiro amor? Nós já vimos que quando aquela igreja começou, havia muita intensidade, havia muita paixão por Jesus, havia muito amor entre os irmãos, havia um ambiente de alegria, um ambiente de graça, havia prazer em fazer a obra de Deus e glorificar o nome de Jesus. Tinha lutas, tinha provações, mas eles faziam a obra de Deus com alegria, com intensidade, com prazer, com paixão, com determinação. Tinha lutas, mas eles estavam ali alegremente servindo ao Senhor com muita alegria. O que foi que aconteceu, irmãos? Por que Jesus está dizendo: você deixou, você abandonou o primeiro amor? O que foi que aconteceu? E alguém poderia dizer assim: acredito que faltou líderes preparados. Não, irmãos. Era uma igreja bem instruída, era uma igreja que tinha uma liderança muito forte. Timóteo, por exemplo, foi um dos pastores ali. Tinha uma equipe muito preparada. Então não era por causa de liderança. Alguém poderia falar: eu acho que faltou ensinamentos e pregações profundas. Faltou ensinamento profundo. Não, irmãos. O apóstolo Paulo ficou ali aproximadamente 3 anos ensinando a palavra. Ensinando a palavra. E os irmãos mesmo, eles eram bem instruídos ao ponto de saber discernir quando algo era bom, quando algo era de Deus ou não. E eles, quando identificavam alguém que não era de Deus, eles mandavam embora. Era uma igreja que tinha conhecimento da palavra. Alguém poderia falar assim: pastor, eu acho que faltou mover do Espírito naquela igreja. Não, irmãos. Era uma igreja cheia do mover. Mover tinha até demais. Tinha muita unção, muita graça de Deus. Era uma igreja, irmãos, dedicada, ativa, envolvida. Tinha fé aprovada. Era uma igreja perseverante. Mas o que foi então que aconteceu? Eu acredito que o que aconteceu com eles é o que acontece nos dias de hoje também. O que aconteceu com aquela igreja que deixou o primeiro amor, é o que acontece hoje com as igrejas dos dias de hoje, com os cristãos dos dias de hoje também. Vamos ver aqui algumas coisas. Por exemplo, quando aquilo que está sendo feito não tem mais tanta importância no meu coração, não tem mais tanta importância para mim. Quer ver uma coisa? Então, a primeira coisa aqui que eu notei, o que levou essa igreja a perder o primeiro amor, abandonar o primeiro amor, é o que está sendo feito versus como é feito. Quando aquilo que está sendo feito não é mais
tão importante para mim como era antes. O que é feito geralmente tem a ver com as necessidades. Como é feito tem a ver com a motivação do coração e o amor por Jesus. Por exemplo, vou usar esse exemplo aqui, mas poderia ser qualquer outro. A igreja está precisando de um músico para tocar. Está precisando de alguém para tocar. Seja um músico. Como músico, eu decido tocar porque a igreja está precisando de um músico. Então eu tenho o poder de decidir tocar de qualquer jeito, porque eu conheço, porque eu sei tocar bem. Eu vou lá, está precisando, há uma necessidade. Eu vou lá, toco, porque eu sei tocar bem. Não tem problema nenhum. Ou então, eu vou me dedicar ao máximo. Está precisando, ok, eu vou. E eu não vou só tocar porque eu sei tocar bem, mas eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou me consagrar, eu vou ensaiar, eu vou me dedicar, principalmente para tocar o coração de Deus, dando a Ele toda a honra e toda a glória, e as pessoas que vão ver, quando eu tocar, elas também serão tocadas, porque através da canção que eu estou tocando, o Espírito vai fazer a obra, e a vida daquela pessoa será transformada. Agora, quando aquilo que eu estou fazendo não tem mais tanta importância no meu coração, isso é um perigo, irmãos. Sabe por quê? Porque podemos continuar fazendo muitas coisas, ter muitas experiências, e mesmo assim deixar o primeiro amor por Jesus. O primeiro amor. Então, o que eu devo fazer? Eu vou cumprir com as minhas tarefas. Eu vou cumprir com as minhas obrigações. Eu vou cumprir com aquilo para o qual eu fui delegado a fazer. E eu vou vigiar as motivações do meu coração para que eu possa fazer dando o meu melhor, dando o máximo de mim, para que o nome de Jesus seja glorificado e exaltado em nome de Jesus. Outra coisa que acontece muito nos dias de hoje, e provavelmente aconteceu com aquela igreja, quando as prioridades são desfocadas. Você sabe, tem uma frase muito popular, conhecida por todos, que diz assim: o pior inimigo das coisas excelentes não são as coisas ruins, mas são as coisas boas. Quer ver uma coisa? Dedicação na obra de Deus. Irmãos, tem gente que pela obra é muito dedicado. Acorda cedo para servir. É organizado, é aplicado, é determinado, é animado, é acelerado e acelera todo mundo. O foco é a obra, é a obra, é a obra, é a obra, é a obra. Pastor, o senhor está dizendo que eu não devo me dedicar para realizar a obra? Não, irmão, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é totalmente contrário. O que eu estou dizendo é que a dedicação, o foco, o empenho na obra de Deus não pode substituir a paixão, o amor para com Deus, o dono da obra. Nós não podemos só focar na obra e deixar o dono da obra de lado.
Conheço pessoas que são e que já foram muito dedicados, e eu quero encorajar você, seja muito dedicado. Faça o que tem que fazer para valer. Faça mesmo. Porém, não esqueça, irmãos, do dono da obra. Não esqueça do dono da obra. Deuteronômio 20:30, a parte já diz: amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua alma. Jesus, antes dele mandar os discípulos a pregar, ele disse em Marcos 3,14, então designou 12 para estarem com ele e para o enviar a pregar. Antes de você ir, você tem que estar com Ele, você tem que estar com Deus, porque isso vai fazer toda a diferença. Devemos ser aplicados, dedicados na obra, mas nunca em detrimento ao relacionamento com Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque se alguma coisa der errado na obra, no exercício da obra, se alguma coisa der errado e gerar frustrações, decepções, o relacionamento e a comunhão com Jesus continua intacto. E é isso que precisamos para recomeçar outra vez. Você entendeu? Não entendeu, vou repetir. É muito importante você priorizar o que Deus prioriza. E o que Ele prioriza é o relacionamento e a comunhão comigo e contigo. Porque se der alguma coisa errada no exercício da obra, o seu relacionamento, a sua comunhão com Deus permanece intacto. E é isso que precisamos para recomeçar outra vez. Deu errado aquilo que eu estava fazendo, deu errado. Eu não vou me frustrar, eu não vou me decepcionar, eu não vou desistir, eu vou começar outra vez. Deu errado, eu vou recomeçar de novo. Deus está comigo. Agora, se a comunhão, o relacionamento tiver interrompido, tiver prejudicado, quando der algum problema, não tem como recomeçar. Eu já vi tantas pessoas assim, irmãos, que não conseguiram recomeçar de novo, porque o principal estava prejudicado. O amor, a comunhão com Deus estava prejudicado. Ainda bem que não é o seu caso, em nome de Jesus. Davi, por exemplo, no exercício da obra, perdeu tudo. Perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu muita coisa. Até os próprios soldados e amigos dele falaram assim: Davi, você é o culpado, você é o responsável por isso. Perdemos nossas famílias, você, Davi, vai ser apedrejado. Olha só o que diz em 1 Samuel 36. Diz assim: por causa dessa situação, Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, se reanimou no Senhor seu Deus. Que alegria, que maravilha. Todos estavam frustrados com a obra, que não havia dado certo. Davi estava recebendo ameaças. Irmão, se ele não tivesse conectado com os céus, se ele não tivesse um apego profundo com Deus,
Ele não tinha recomeçado de novo. Mas a Bíblia diz que ele, Davi, se reanimou no Senhor seu Deus. Ei, priorize aquilo que Deus prioriza. E se tem uma coisa que Deus prioriza, é a comunhão com você. Ele quer manter essa comunhão, esse amor em alto nível com você. Priorize isso. Quando não damos prioridade, a coisa vai definhando. A paixão, o amor, a intensidade vai definhando. E a tendência é esquecer o primeiro amor. E mais uma coisa que aconteceu e acontece nos dias de hoje também. É quando pequenas coisas até boas ou coisas ruins, não são resolvidas imediatamente no nosso coração, provocando com isso distanciamento. A Bíblia diz em Provérbios, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Jesus disse: o que contamina o homem é o que vem do coração. Muitas vezes você acumula coisas pequenas, um ressentimento aqui, um desânimo ali, uma ofensa ali que você não perdoa, e aquilo vai gerando dentro de você coisas venenosas, e isso vai te distanciando de Deus. Essas coisas vão corroendo a sua intensidade, a sua paixão, e agora você não tem mais prazer para fazer a obra de Deus, porque você começa a olhar para as pessoas e dizer: as pessoas são culpadas. Você começa a atribuir as suas responsabilidades para outras pessoas. Eu não faço porque alguém me ofendeu. Eu não faço porque alguém me xingou, porque alguém falou mal de mim. Não, você não faz. É porque o seu prazer, a sua intensidade já está comprometida, porque você não resolveu coisas pequenas, e agora elas não são as pequenas, elas cresceram dentro de você, e você se afastou de Deus. Ei, aprenda a resolver as coisas pequenas, e você vai conseguir resolver as coisas grandes quando surgirem. Não deixe as coisas pequenas petrificar o teu coração, fazendo você ter um coração duro, e chegar naquele ponto que Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ouça com carinho. É um perigo a vida de um cristão que deixa o primeiro amor. Não tem mais brilho. Irmãos, o cristão é movido por empolgação, por intensidade, por paixão. O que eu faço por Deus, para Deus, deve ser movido por paixão, por prazer, por alegria. A Bíblia diz: tudo que você vai fazer, seja por palavras e ação, façam tudo para a glória de Deus. É um perigo um cristão deixar o primeiro amor. Se torna uma pessoa sem brilho, sem graça. Talvez você se encontre nesse nível, desse jeito. Eu quero te dizer que tem solução para você. É interessante, irmãos, que Jesus, ele não só elogia, ele não só confronta, mas ele também dá as diretrizes. Porque ele te ama. Ele elogia, ele
confronta, mas Ele dá direções. Ele diz assim: faça assim. Olha só o que Ele diz. Versículo 5. Ele vai dizer o seguinte: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Irmãos, perceba que Jesus está querendo evitar algo muito grave na sua vida. Ele está querendo evitar a remoção do lugar. Eu acredito que não é só de um lugar físico, mas também de posições privilegiadas do ministério. Eu já vi pessoas serem removidas, que estavam em posições que eram bem conceituadas, serem removidas. Eu já vi igrejas sendo removidas. Eu já vi pessoas sendo movidas. E olha só, quem vai fazer isso não é um líder. Quem vai fazer isso é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Ele disse: se você não corrigir essas áreas na sua vida, eu vou mover você. Só que Jesus é um Deus de amor. Ele te ama como ninguém. Ele te ama. Aleluia. E Ele vai dizer o seguinte: Ele vai dar as coordenadas. Como você poderá fazer para retornar imediatamente para o lugar, para o primeiro amor. Ele vai dizer o seguinte: lembra-te, pois, de onde caíste. Primeira coisa que você precisa fazer é lembrar. É lembrar de onde caiu. Irmãos, tem pessoas pior do que isso. Existem pessoas que nem lembram de onde caiu. Quando lembramos, quando identificamos a causa onde nós estávamos, é mais fácil identificar por que caímos. Jesus está dizendo, Ele vem dizendo: olha, lembra, você lembra? Você lembra a posição que você estava? Você lembra o que eu já fiz na sua vida? Você lembra o nível que você chegou? Você lembra como eu te usava? Você lembra como eu já fiz tantas coisas em você e através de você? Você lembra a posição que você chegou? Lembre disso. Que eu quero fazer muito mais outra vez na sua vida. Mas quando a pessoa nem lembra, irmãos, fica muito difícil. Quando a pessoa nem se toca, nem se dá conta, a mente está tão cauterizada que nem lembra mais. É importante você lembrar. Quando você lembra, você descobre a causa. Ah, eu caí porque eu menti. Ah, eu caí porque eu roubei. Ah, eu caí porque fui infiel. Ah, eu caí porque me tornei um Hitler. Eu caí por isso.
Lembra por de onde caíste. É o primeiro ponto, você tem que lembrar. Você tem que trazer a memória. Você tem que trazer a consciência de onde você caiu. E a segunda coisa que Jesus vai dizer: lembrou? Lembrou de onde caiu? Agora, arrepende-te. Porque, irmãos, tem pessoas que lembram de tudo. Tem consciência das suas falhas. Tem consciência dos seus atos. Tem consciência das suas atitudes. Ok, lembra de tudo. Pastor, eu sei porque está acontecendo isso comigo. Eu sei porque que aconteceu algo comigo. E está acontecendo. Tudo isso eu sei. Mas não vale a pena somente saber. Jesus disse, tem que arrepender. Ele disse, arrepende-te. Arrependimento atrai a graça de Deus para a minha vida, irmãos. A Bíblia diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Identificou o erro, identificou a causa da queda, lembrou de onde você estava e caiu. Faz o seguinte agora, arrepende-te. Arrepender é tomar uma decisão. Arrepender é virar as costas para o pecado e dizer, não vou fazer mais, não vou cometer mais. Isso que eu fiz foi muito grave. Arrepender é mudar de atitude. Arrepender é mudar de vida. Alguém disse que muitos se uniram às igrejas, mas nunca de fato arrependeram profundamente, porque continuam vivendo do mesmo jeito como antes. Tem que arrepender, tem que mudar. Pastor, lá no mundo eu roubava, veio para a igreja e continua roubando também. Não é fiel nos dízimos, nas ofertas. Pastor, lá no mundo eu mentia. Vem para a igreja continuar mentindo de novo também. Ei! Deus não quer você transvestido de um cristão, Ele quer um cristão genuíno, alguém que arrependeu. Se você arrependeu, vai haver mudança, vai haver frutos, vai haver transformação permanente de vida em você. Arrepende-te. Aí ele diz assim, lembrou de onde caiu? Arrependeu? Volta à prática. As primeiras obras. Em outras palavras, atitude. Tenha atitude. Tenha atitude. Saia desse nível. Pare de viver dessa forma. Tenha atitude. O que nós precisamos hoje, irmãos, é ter atitude de cristãos verdadeiramente. Precisamos hoje de atitude. E parar de viver como um crente chupetinha. Tenha atitude de um cristão. É para resolver algo, vamos resolver. É para andar em santidade, vamos andar em santidade. É para fazer a obra de Deus, vamos fazer a obra de Deus. É para amar a Jesus, vamos amar a Jesus de verdade. Ei!
Há um clamor no coração de Deus. Como havia aqui nessa carta para a igreja de Éfeso. Esse clamor, Jesus escrevendo, dizendo: João, escreve para essa igreja. Eles precisam arrepender, eles precisam voltar. Você lembra quando você converteu, irmãos? Eu lembro. Eu lembro quando eu converti. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, irmãos, meu Deus, gerou dentro de mim um fogo, uma intensidade, uma paixão por Jesus. Olha, não demorou muito tempo não, 40 anos depois que a igreja de Éfeso foi fundada, Jesus precisou escrever essa carta para eles. Vocês abandonaram o primeiro amor. Levou 40 anos. O pior é que existem pessoas que não precisam, que nem chegam a 40 anos. 1 ano depois, 2 anos depois, 10 anos depois, a pessoa está fria, gelada. Ei, é hora de voltar a fazer a obra de Deus com intensidade. Em nome de Jesus. 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 Me perdoa pelo que eu fiz. Jesus. Da essência és tu. Ele diz assim: voltem logo, porque se não fizer isso, vou mover você, vou tirar você da onde você está. Eu não quero, Jesus dizendo em outras palavras, eu não quero uma igreja fria, eu não quero uma igreja sem amor pelo próximo, sem amor pela obra, sem amor por Deus. Eu não quero uma igreja cheia de tantas qualidades boas, mas a mais importante você deixou, que é a intimidade, o relacionamento, a intensidade por Deus. Romanos 12:12 diz: no zelo não sejais remiços, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Se coloque de pé, por gentileza, onde você estiver, eu quero orar contigo nesta hora. Aleluia. Se essa palavra falou contigo, se Deus falou contigo, irmãos, se tocou no seu coração, é porque você precisa de mudança. Mas se não tocou, provavelmente é porque você está muito bem, obrigado, aleluia. Mas você pode melhorar ainda mais. Mas se tocou, se você se identificou com alguma coisa dessa que foi dita aqui, hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. É hora de voltar. É hora de voltar a fazer aquilo que você fazia antes. Tem tantas almas precisando conhecer Jesus. Tem tantas pessoas que precisam ser cuidadas e pastoreadas e discipuladas. Tem tanta gente doente que precisa de uma palavra de fé. Tem tanta gente desesperada precisando de um abraço. Precisando às vezes de uma ligação. Dizer: irmão, Jesus te ama, estou aqui, vou orar por você. Tem tanta gente desesperada, com medo, preocupada, angustiada. E Deus quer usar a sua vida. Mas do jeito que você está, não dá. Tem que mudar. E tem que voltar ao primeiro amor. É a Bíblia que diz, irmãos. Eu só falei o que Jesus falou. E
nada mais. Lembra-te por de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática. E volta a praticar as primeiras obras. Senão, Ele pode remover você, Ele pode mover você. Depois não diga, não tenho chance, não tenho jeito para mim, ninguém me apoia. Não, irmão. Se foi Deus que te colocou onde você está, Ele quer usar você. Mas Ele também pode remover você. A escolha é sua. Feche os seus olhos e vamos orar. Jesus, o Senhor falou muito comigo quando eu estava preparando essa mensagem durante essa semana, meditando nesses textos, nessas palavras de Jesus. Eu pensei assim, meu Deus, eu tenho que vigiar meu coração, eu tenho que vigiar minhas emoções, tenho que vigiar a motivação do meu coração. Como é que você está? Como é que está o nível da paixão por Jesus? Ei! Como está o nível seu com Deus na área do relacionamento com Ele? É você que determina isso. É você que faz isso acontecer. Jesus disse: eu estou à porta e bato. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados. A decisão de ir é sua. Ele disse: chegai-vos a mim, eu chegarei a vós outros. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Arrependemos dos nossos pecados, Senhor. Arrependemos das nossas falhas, Senhor. Das nossas atitudes erradas, Senhor. Arrependemos, meu Deus, nesta hora, de tudo aquilo que nos distanciou daquilo que é prioridade no teu coração. Arrependemos da mesmice. Arrependemos da religiosidade. Arrependemos, meu Deus, da carnalidade. Arrependemos do tradicionalismo. Arrependemos de toda mágoa, de todo ressentimento. Arrependemos de qualquer coisa, meu Deus, que entrou em nossos corações. Arrependemos em nome de Jesus. Vai pedindo perdão a Deus, irmãos. Vai consertando a sua vida. Ele disse, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Ele disse mais: volta. Voltar é uma escolha. Voltar a fazer o que você fazia antes. Voltar à intensidade. Voltar ao primeiro amor por Jesus e pelas pessoas. Voltar a ser intenso para fazer a obra de Deus. Voltar é uma escolha. Então, você pode voltar hoje ou não. Eu decido todos os dias manter meu coração alinhado com o coração de Deus. Você também pode decidir. Jesus, estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa
essência, Jesus. Aleluia. Nesta manhã, decida. Você tem que decidir, irmãos. Não pode ficar em cima do muro, não. Decida. Siga o conselho de Jesus. Volte às práticas das primeiras obras. A essência és tu, Jesus. Recambala sorianda labaraba chorianda labas. Ekachoanda halaba sorianda labara sorianda labaraba laba choanda baraba. Aleluia, 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 aleluia. É um dia de conserto. É um dia para você ajustar essa área que Jesus identificou. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Eu tenho certeza que você já consertou, já voltou, já decidiu voltar. Ação, atitude. Vamos para cima, irmãos. Não somos esse momento da igreja de Éfeso. Não. Somos a igreja de Éfeso quando começou com toda a intensidade. Aleluia. Que você possa viver. Que você possa, irmãos, experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Que você possa viver o sobrenatural de Deus. Aleluia. Vamos lá, irmãos. Vamos para cima. Vamos pregar o Evangelho. Vamos ganhar almas para Jesus. Vamos manter o nosso amor em alto nível por Jesus. Dê glória a Deus, irmãos. Dê glória a Deus. Porque você está aí vivo da Silva, cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, porque o Senhor tem te guardado, tem protegido você, para que você possa realizar os desejos do coração de Deus. Levante a sua mão para receber a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a unção e o poder do Espírito Santo prevaleça abundantemente na sua vida. Eu declaro uma semana recheada de glória. Eu declaro que você já tem atitude, e as suas atitudes vão ser mostradas na prática, e muitas vidas serão transformadas e tocadas em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua saúde. Eu declaro saúde plena para você, em nome de Jesus. Aleluia, você é demais.